As dicas de cinema, de streaming. Sempre aqui às sextas a gente tem o nosso espaço cultural, espaço para falar sobre cinema, sempre com o jornalista cultural e crítico de cinema, Luiz Zanin. Zanin já está conectado comigo, já está por aqui. Boa tarde, Zanin. Como está por aí? Tudo bem? Boa tarde, Thalita. Tudo bom aí? Tudo certo, Zanin. Sempre bom te receber, fechar a semana aqui com você, dessa forma um pouco mais leve, às vezes nem tanto, né? Eu queria te ouvir sobre essa principal estreia no cinema, que é a cinebiografia do Ney Matogrosso, Homem com H, do Esmir Filho. Tá todo mundo falando muito bem. Inclusive, parece que o próprio Ney Matogrosso aprovou, gostou muito do filme, né? Conta pra gente. Essa é uma estreia, por exemplo, para levantar o astral de todo mundo, né? Porque a figura é muito boa. Alô, tá me ouvindo? Tô ouvindo perfeitamente, tudo certo. Não, que estava um eco, agora Agora foi, parou acho de. que resolveram. Devia estar vazando o áudio aqui do estúdio. Acho que agora resolveram. Zanin, desculpe, pode continuar. Não, então, eu estava dizendo que nem sempre as estreias são de filme de alto astral, às vezes são muito reflexivos, às vezes trazem a dureza da realidade, às vezes propõem questões para as quais não existem respostas fáceis e tal. Isso tudo faz parte do cinema, faz parte do mundo da arte, faz parte do mundo do conhecimento, e é bom que seja assim. Mas, de vez em quando, aparecem os filmes para levantar o astral da gente, e esse é bem o caso do filme dedicado ao Ney Matogrosso, que é um artista conhecidíssimo, todo mundo, talentosíssimo, ele está na ordem do dia artística há muito tempo, há muitos anos, muitos e muitos anos, já ganhou, inclusive, um documentário feito pelo Joel Pizzini, faz alguns anos, e agora ganha esse filme, que é uma reconstrução, vamos dizer assim, ficcional da vida dele. Ele é interpretado pelo jesuíta Barbosa, e ele deu aval a esse filme, ele acompanhou toda a feitura do filme, eu mesmo ouvi isso da boca dele, porque quando o filme foi apresentado para a imprensa, houve depois uma coletiva de imprensa, que estava o diretor do filme, que é o Esmir Filho, o jesuíta Barbosa, que é o intérprete, estava o próprio Ney Matogrosso, né, dizendo que se reconhece totalmente no filme e que ele havia feito uma exigência para esse filme, de que tudo que tivesse nele fosse verdade, que não usasse nenhum aparato ficcional para distorcer aquilo que não havia acontecido de fato na vida dele. Então, é um filme que passa essa sensação mesmo de verdade para a gente, né? De verdade de uma pessoa nascida numa pequena cidade do Mato Grosso do Sul, teve problemas de discriminação, teve problemas assim praticamente uma boa parte da vida dele com a figura do pai, que era uma pessoa muito rígida, um militar, né, e que não tolerava ter um filho homossexual. Então, tudo isso aparece no filme com uma clareza muito grande, com uma sinceridade muito grande. E é interpretado tudo isso é interpretado pelo jesuíta Barbosa de uma forma muito convincente. Eu acho que o jesuíta é um ator que está também já há alguns anos aí despontando como um dos grandes atores da geração dele e é um queridinho de toda uma ampla faixa de cinéfilos, de diretores. Ele é muito talentoso. E eu como crítico que ele tem nesse filme, caracterizando o Ney Matogrosso, o melhor trabalho da carreira dele. Ele passa toda a energia do Ney, toda a sinceridade do Ney, e ele segue à risca algo que o Ney sempre teve como o eixo da vida dele, a busca da liberdade, que ninguém iria limitar as escolhas que ele fizesse. E olha que ele atravessou períodos de muito obscurantismo na própria cidade onde ele nasceu, na relação com o pai, como eu falei, depois, durante o período militar, durante a ditadura, com censura e tudo mais, e enfrentou a época da AIDS, que foi terrível
né, para comunidades que buscavam a liberdade sexual. Então, o Ney atravessou tudo isso, às vezes com muito sofrimento, com muita coragem, né, e atravessou e saiu incólume, saiu fortalecido de todas essas provas que a vida lhe ofereceu. E ele é um talento assim extraordinário. Você vê o Ney Matogrosso num palco, é alguma coisa que você não esquece nunca mais. Isso dito, Thalita, eu tenho que acrescentar uma coisa assim que é muito importante. Muitas vezes, por questões de direitos autorais, os filmes sobre músicos ou sobre compositores ou intérpretes, tudo mais, trabalham com pouca música, o que empobrece demais os filmes. Nesse caso, isso não acontece. O filme tem 17 músicas cantadas, praticamente, acho que inteiras, né? Então, ele é um filme sobre um músico, sobre um cantor, e é um filme extremamente musical. E o final, que eu não vou contar para vocês, é uma verdadeira apoteose. Então, todo mundo sai do cinema assim, com o astral lá em cima, e se a gente entra no cinema já admirando o Ney Matogrosso, a gente sai do cinema admirando muito mais e admirando esse trabalho do Esmir como diretor, Esmir Filho como diretor, e do Jesuíta Barbosa como intérprete, entre outros, que tem um elenco também muito, muito bom, um elenco de apoio muito bom. O filme está sendo lançado em 600 salas, quer dizer, um lançamento bom, um lançamento de bom porte, parece que está indo muito bem, eu não tenho ainda os números, que os números vão se conhecer apenas no começo da semana, né, quando os borderôs são contabilizados, mas a gente está torcendo para que ele faça sucesso, porque é um filme muito legal, muito bom e de bom astral, que nós estamos muito necessitados. Excelente dica, que bacana aí, ó. Tá nos cinemas Homem com H, a história do Ney Matogrosso. A gente vai para um outro brasileiro que é Lampião, governador do Sertão, que trata justamente da trajetória do Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. É um documentário, né? É um documentário do cineasta cearense Volney Oliveira, e também eu tenho que elogiar muito esse filme aí, porque você sabe que o Lampião é uma figura assim, emblemática do cangaço brasileiro, né? O cangaço brasileiro ele forneceu um tema para uma série de filmes, né? Você tem uma imensidade de filmes sobre cangaço e sobre cangaceiros, né? Desde os anos 50, com um filme que inaugura o ciclo, que chama-se justamente O Cangaceiro, do Lima Barreto, que não é o Lima Barreto escritor, é o Lima Barreto diretor, né? E aí ele abriu todo um ciclo do cangaço, que eram filmes que tinham muito sucesso, né? E eles foram sendo feitos principalmente nos anos 50, 60, 70, um pouco menos, depois se diluíram um pouco mais e voltaram. E deram até grandes filmes. Por exemplo, Deus e o Diabo na Terra do Sol, do Glauber Rocha, pode ser considerado, sob certa óptica, um filme de cangaceiros, porque tem a figura do cangaceiro, uma das figuras principais desse filme é o cangaceiro Curisco, que é interpretado pelo grande Otton Bastos, que está levando uma peça sobre a carreira dele, que é uma peça maravilhosa, que eu também recomendo a todo mundo aí, a peça do Otton Bastos, que é o intérprete do Curisco no Deus e Diabo na Terra do Sol. Bom, isso só para situar do interesse do cinema brasileiro pelo tema do cangaço, pelo tema do cangaceiro. Tenho que lembrar também um filme que é maravilhoso, um filme dos anos 90, que chama-se Baile Perfumado, do Lírio Ferreira e Paulo Caldas, que é um filme que dá uma, vamos dizer assim, dá uma modernizada na estética dos filmes do cangaço, de cangaço e de cangaceiros, né? Ele é um cangaceiro pop, né? Muito no ritmo daquela música do Recife, eles são pernambucanos, muito no ritmo da música do Recife dos anos 90, com Chico Science e tudo mais, né? Então, ele é um filme muito legal. Se tiver oportunidade, ele deve estar em algum streaming, eu não vi, porque agora que me surgiu a ideia de recomendar esse filme também, Baile Perfumado. E o próprio Volney, ele é um cara que se interessa, um diretor cearense, como eu disse,
que se interessa muito pelo tema do cangaço. Esse não é o primeiro filme dele sobre cangaceiros, ele fez um filme anterior sobre um casal de cangaceiros que havia sobrevivido, né, à perseguição que os cangaceiros tiveram nos anos 40, e que foram, o cangaço praticamente foi dizimado, né, e acabou como um fenômeno social. Então, o Vôlei agora volta a sua atenção para esse que é o cangaceiro dos cangaceiros, ou é pelo menos o cangaceiro mais famoso, que é o Virgulino Ferreira, o Lampião. E qual é a qualidade desse filme? A qualidade desse filme é o seguinte: é ele focar o Lampião como um fenômeno social, e como um fenômeno social ambíguo, porque tem muita gente, muitos estudiosos, inclusive, que tem o Lampião na conta de um bandoleiro feroz, brutal, e que não fez bem nenhum para as comunidades dos lugares onde ele frequentava. E tem gente que pensa exatamente o contrário, até hoje, que ele foi um benfeitor, que ele foi um defensor dos pobres e dos oprimidos, que ele era uma espécie de Robin Hood do sertão, que ele roubava dos ricos para dar para os pobres, né, como o famoso bandido inglês, né, o Robin Hood da literatura, né, e parece que inspirado também em um personagem real. Então, essas duas posições, Thalita, sobre o Lampião, elas acabam nos filmes sendo excludentes. Os filmes, ora, optam por endeusar o Lampião, ora por demonizar o Lampião. O que o Volney faz? Ele faz as duas coisas, ele pega as duas vertentes, ele ouve gente com as duas posições e ele tenta entender por que o Lampião foi essa figura tão ambígua que, para uns, ele é bom demais e, para outros, ele é ruim demais. Então, é um filme muito realista sobre essa figura. Ele trabalha com um material iconográfico muito rico, né? Inclusive com as imagens, não sei se o público sabe, as únicas imagens em movimento do Lampião foram feitas por um mascate árabe chamado Benjamin Abraão, que conseguiu filmar o Lampião, filmar a Maria Bonita, né? E filmar o bando do Lampião dançando, combatendo, encenando lutas, né? E esse filme, felizmente, sobreviveu até hoje, e ele é utilizado assim em outros filmes que tratam do cangaço. E o Volney usa naturalmente esse filme, mas usa muitas entrevistas com cangaceiros sobreviventes, né? Velhinhos, né? E entrevista toda a família de Lampião, inclusive a Vera Ferreira, que é neta de Lampião, a mãe dela, da Vera, né? É toda uma família, e isso dá uma riqueza muito grande para a apreensão desse fenômeno brasileiro que foi o cangaço. Eu acho que é muito enriquecedor para quem se interessa sobre esse fenômeno e para quem se interessa sobre a formação do nosso país, com todas as suas contradições, com toda a sua riqueza histórica, com toda a sua violência e também com o seu lado mais complexo e mais difícil de ser entendido. Eu acho que é um filme muito maduro, muito legal. Eu recomendo muito às pessoas que vejam. Duas ótimas dicas de filmes brasileiros nos cinemas, pessoal. Vamos prestigiar aí o cinema brasileiro, o cinema nacional. Vamos falar rapidamente agora sobre o prêmio Platino do cinema ibero-americano, que deu 3 premiações, né, para o Ainda Estou Aqui, melhor filme, direção e atriz. E eu digo rapidamente porque eu já canto essa bola, a gente vai dar dica de streaming com Black Mirror. Eu quero muito ouvir o Zanin falando sobre essa série com nova temporada que estreou na Netflix. Mas antes disso, premiação para o Ainda Estou Aqui. Que bonito que foi. Pois é, você sabe que a transmissão lá do Canal Brasil, nós comemoramos muito, né? Porque é claro que nessas premiações a gente tem as nossas preferências. E eu achava que as 3 indicações do filme Ainda Estou Aqui eram justíssimas, né? Que era a indicação de Fernanda Torres para melhor atriz, de Walter para melhor diretor e o próprio filme para melhor produção
ibero-americana. Eu achava que ele tinha condição de ganhar tudo, mas eu jamais sonharia que fosse ganhar os 3. Quer dizer, foi indicado em 3 e emplacou os 3. Então, foi assim uma apoteose do cinema brasileiro no Prêmio Platino. Pela primeira vez, o Brasil está levando o prêmio principal do Platino, que já fez com essa aqui sua 12ª edição. Então, nós nunca... É um prêmio inédito para o Brasil, importantíssimo, porque o mercado cinematográfico hispano-americano ele é difícil de entrar para o Brasil, e os filmes também hispano-americanos dificilmente chegam muito pouco para o Brasil. Então, existe, como diz uma imagem da minha companheira, existe uma cordilheira dos Andes a ser transposta entre as duas cinematografias, e eu acho que essa premiação ajuda a escalar essa montanha altíssima que divide o continente do ponto de vista cultural. Tomara que seja assim, mas fiquei muito contente, acho muito justo, eu acho que eles ganharam os prêmios que tinham que ganhar mesmo, e, além do mais, nós somos premiados como série, né? Porque a série Senna, sobre o Ayrton Senna, sobre o nosso piloto Ayrton Senna, ganhou o importantíssimo prêmio como melhor criador de série, que são é um quarteto, na verdade, é o Vicente Amorim, Fernando Coimbra, Luiz Bolognese e Patrícia Andrade. Quem foi receber lá o prêmio foi o Luiz Bolognese. Então, também estamos brilhando em séries, e, de fato, a série Senna, não sei se eu já comentei essa série aqui, é uma série muito boa, muito bem feita, inclusive as cenas de corrida de automóvel, que são muito difíceis de serem recriadas do ponto de vista ficcional, elas são muito realistas, muito bem feitas, e acompanha toda a trajetória do Senna, desde criança, quando ele se torna um piloto de kart, até a entrada dele no mercado europeu, com a Fórmula Ford, Fórmula 3, até a chegada na Fórmula 1, campeonato mundial, aí as rivalidades dele com Nelson Piquet, com outros pilotos, até o acidente fatal que traz a morte prematura desse grande piloto brasileiro, desse grande ídolo. Então, é uma série também muito boa, que está disponível na Netflix, para quem ainda não viu. A série já estreou há um bom tempo, mas ela continua no portfólio da Netflix e pode ser vista. É uma excelente série. Eu gostava muito de corrida de automóvel naquela época que o Senna corria, e eu gostei muito da série. Muito legal mesmo. Ótimo. Vamos para Black Mirror? Vamos para o Black Mirror, já que você está tão curiosa, tem a impressão que você já assistiu. Não assisti, não. As outras temporadas eu assisti, né, na verdade, e são muito boas, assim, sempre dão pano para debate, pano para manga para debate, enfim. Eu acho bem interessante, mas eu lembro que quando a última temporada estreou, ela foi um pouco criticada, porque não trazia nada de tão inovador assim, e agora? Olha, eu vou dizer para você, eu gostei dessa temporada, eu acho que ela se mantém fiel ao espírito da série, que foi criada pelo Charlie Brooker, né, em 2010, que é uma série que vem seguindo aí, né, e sempre atraindo muita atenção. E agora, eu gostei, Thalita, mais de alguns episódios que dos outros. Sim. E eu destaco o primeiro episódio dessa nova série, para mim foi o melhor de todos, sabe? Porque ele, além de trazer aquela sensação de estranheza em relação aos avanços tecnológicos, né? Que é a proposta, me parece, a proposta de base do Charlie Brooker, né? Porque a tecnologia é uma coisa maravilhosa, todos nós nos servimos da tecnologia. Eu estou participando desse programa através de um recurso tecnológico que não havia anos atrás, né? Então, todos nós nos servimos, usamos celulares e tudo mais. A pandemia experimentou um boom desses aplicativos que permitem conversas à distância, sem os quais nós teríamos ficado mais isolados do que já ficamos. Então, é maravilhoso e é ótimo. Agora, ela nos traz também
toda essa estranheza que nós temos diante de redes sociais que são incontroláveis e que não querem ser regulamentadas, né? Então tem toda essa dificuldade, né? De algoritmos escolhem coisas que nós não estamos pedindo que escolham, né? Às vezes a gente tem essa sensação que essa tecnologia que traz tantos benefícios, por outro lado, também manipula politicamente as pessoas e ela nos ultrapassa. Nós não entendemos muito bem como ela funciona e nós não conseguimos controlá-la, é ela que nos controla. Então tem todo esse lado. Eu acho que uma das grandes questões da nossa época, é a nossa relação com a tecnologia, como conseguir estabelecer uma relação sadia com a tecnologia, coisa que ainda não descobrimos como fazer. Nesse primeiro episódio, que eu gostei muito, chama-se Pessoas Comuns, né? Que é uma situação comum, vamos dizer assim, comum e trágica de um casal, né? Um casal jovem, né? Que deseja ter um filho, e um dia a mulher tem um desmaio, vai para o hospital e eles recebem a notícia trágica de que ela passou mal porque ela tem um tumor cerebral que é inoperável e a perspectiva de vida dela é muito, muito reduzida, né? Mas aí existe o seguinte: existe uma saída, que é um tipo de terapia experimental. Existe uma empresa que faz o seguinte negócio: ela escaneia a parte do cérebro que está doente, que precisa ser removida, né? Escaneia e deposita esse scanner numa memória, numa nuvem. E essa parte é removida, a parte doente é removida. E é instalado tipo um chip na cabeça da pessoa, e ela pode acessar, ela fica curada, porque ela conseguiu remover aquela parte removido pela cirurgia, aquela parte do cérebro, mas ela fica dependente daquela parte que foi escaneada pela empresa. Então, funciona como uma espécie de um celular. Ela tem um sinal, né, com o qual ela funciona naturalmente. Mas esse sinal tem restrições. Por exemplo, ele só funciona na área de cobertura, que é no começo a cidade onde ela mora. Se ela sair dessa cidade, ela não tem mais contato, né? Então, para ela conseguir sair da cidade, por exemplo, ela tem que fazer um upgrade no plano, que naturalmente é mais caro, né? Aí vai acontecendo uma série de coisas. Por exemplo, vou dizer apenas mais uma para não dar spoiler demais. Ela está um dia no trabalho dela e aí começa a falar contra a vontade dela uma propaganda, começa a verbalizar uma propaganda. E isso perturba enormemente o trabalho dela, ela fica arriscada a perder o emprego. Vão se queixar com a vendedora fala: nossa, eu esqueci de avisar vocês que esse plano mais econômico é um plano com anúncios. Nossa, gente. Eu acho muito Mas interessante, Zanin, porque é isso. A gente tira o debate em relação ao que é possível, que é a isso, implantação de fato de algo no seu cérebro. E a discussão passa a ser sobre as relações comerciais em relação a isso. exatamente. Demais, E aí excelente. eu achei Sim. muito bom, porque além de ser bem imaginada a coisa, ela traz embutida uma crítica, né, às próprias plataformas de streaming, né, e de celular. Né? Você compra um plano baratinho e logo você descobre que esse plano baratinho não atende às suas necessidades, ou atende muito mal. Então, você tem que comprar um plano mais caro, aí você vai pagando mais, até o desenlace que vocês vão ver no filme, nesse episódio da série. E isso também, por exemplo, a própria Netflix, ela vende agora um plano mais barato, mas
dificuldade. Então, é esse mecanismo capitalístico de lucrar o máximo em qualquer situação, seja uma situação de entretenimento ou acesso à cultura, como é o caso das plataformas de streaming, seja no caso da comunicação, como é o caso de um aparelho de telefone celular, que faz milhares de coisas, tal, mas precisa ter aquele sinal, seja num caso imaginado aí de um caso de saúde, um caso radical de saúde, que é uma questão de vida ou morte, sempre o interesse econômico está prevalecendo. Eu achei a crítica muito bem feita e muito inteligente. Excelente, esse foi só o primeiro episódio, então é isso. Cada episódio, diga. Agora, todos os outros são, no mínimo, interessantes. Então, eu achei que a série ela mantém um nível, assim, dentro da proposta dela de ficção científica, de fazer a crítica do mundo contemporâneo usando de recursos inteligentes da ficção científica, que são, você imagina a ciência da época e você desenvolve ficcionalmente algum desdobramento daquilo que hoje já temos. Muito legal, viu? Muito legal, é isso. Sempre muito bacana. Quero assistir sim. Zanin, sempre muito bom também fechar a semana com você. Um beijo enorme. A gente volta a se encontrar na sexta-feira. Tenha uma ótima semana por aí. Beijo. Beijo.